minha questão, eu até queria dividir isso com vocês, porque é óbvio que ninguém gostou do desempenho da seleção brasileira na Copa América. A gente tem todo mundo aqui, pelo menos nós três, nós quatro, concordamos que a seleção tem bons jogadores. Sim. Que podem produzir um futebol de outra qualidade, mesmo que não produzam, mesmo que conseguem produzir nos seus clubes, onde treinam dia após dia, e alguns clubes, como por exemplo o Real Madrid, na seleção do mundo, tem o Bellingham. Bellingham seria titular com o pé nas costas da seleção brasileira, só para dar um exemplo, né? Além de Kroos, Modric, reserva, entre outras questões. Mas, independentemente disso, será que o Dorival está no caminho? Quando a gente fala do desenho da equipe, quando a gente fala da ideia da equipe, de jogo, será que é esse o caminho? Sabe o que me pega, Birner? A formação do meio-campo da seleção brasileira, quanto tempo mais ele precisava para se convencer de que as características daqueles jogadores não estavam se encaixando? E isso estava muito claro. E assim, o jogo com a Colômbia foi um sinal muito claro. Hoje, até, concordo, o Brasil competiu mais, pressionou mais, marcou melhor do que contra a Colômbia quando foi engolido. Foi engolido, né? Eu concordo isso. Mas o futebol não é só isso, né? O futebol, quando você tem a bola, você precisa fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um contraponto, porque é óbvio que assim, a gente espera um desempenho melhor, a gente espera, acho que um conjunto melhor, já que estamos todos aqui dizendo que o individual existe na seleção brasileira. Principalmente na parte criativa. Principalmente na parte criativa, que é um ponto forte, né, historicamente, da seleção brasileira. Mas o que eu acho que, assim, no primeiro momento, quando ele chega nesse caos, ele abraça, para mim, claramente, pelo menos, os jogadores com quem ele já teve uma relação mais próxima em clubes. Ele pega esses nomes, acho que o João Gomes é muito isso, já que a gente está falando de meio campo. Você diz no primeiro momento, nas primeiras convocações, antes da Copa América? Acho que na Copa América como um todo, porque eu acho que ele manteve alguns jogadores em campo por conta disso. E atrelado a isso, eu tenho uma outra colocação do que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui. Do quanto, por exemplo, o Vinícius Júnior teria feito diferença num jogo como é o de hoje? Porque eu acho que são cenários muito cruéis para a gente fazer uma avaliação de caminho certo ou caminho errado, assim. Eu não sei se é precipitado, mas eu não me sinto à vontade para, de repente, olhar o trabalho do Dorival e dizer, não, ele não sabe para onde ele está indo dentro dessa seleção. Dani, só uma coisa. Se ele quiser fazer um jogo de posse de bola, um jogo de imposição... Não vai ser com esse meio. Não vai ser com esse meio campo, tudo bem. Aí, a partir do momento que ele tem um meio campo como esse, a gente até especulou isso um pouquinho no último linha de passe, é que ele não trabalha assim, vai fazer um jogo reativo, é para ser reativo mesmo. Colocasse um terceiro zagueiro ali, abrisse um Ian Couto no lado direito, jogasse com dois jogadores de velocidade que podiam fazer um 5-4-1, 5-3-2 pelo lado, não sei o quê. E você faz um jogo reativo, ele agressivo. Não ia ser queimado em praça pública se não ele ia faz ser, isso? o problema é que ele não costuma fazer isso, não fez isso ao longo da carreira dele. Ele acredita num outro tipo de futebol. Sim. E aí, olhando as principais virtudes dos jogadores do Brasil, tentando juntá-las. Vini Júnior, com espaço, num contra um, terrível. Rodrigo, muito bom. Martinelli, que mal joga, muito bom. Savinho, muito bom. Rafinha, bom. Estou pegando só os jogadores que ele convocou. Não estou nem falando dos jogadores que não estão na seleção. Será que num jogo, por exemplo, contra o Uruguai, não deveria ter feito um jogo pensadamente reativo e não forçadamente reativo, como acabou acontecendo, porque ele quer disputar a posse de bola com o meio de campo, que não vai fazer a bola ficar no Brasil como quer? E uma outra questão, para fazer o jogo que o Vini faz, por exemplo, o Rodrigo, que eles fazem quando o Madrid dominante em La Liga, principalmente, porque sabe jogar do outro jeito, como a gente viu na UEFA Champions League muito bem também. Ele precisa ter um meio-campo que tenha a bola, construtor. Sim. E esse meio-campo dificilmente vai ter. Então, por isso que eu fico perguntando se os caminhos, os desenhos, tal, são exatamente os mais inteligentes para o momento do Brasil. Outra coisa, né, Vitor? Assim, quando a gente tenta analisar vai para o Campeonato Brasileiro. Hoje teve Cuiabá e Flamengo no Maracanã. Cuiabá. O Cuiabá há muito tempo vai tentar jogar no erro do adversário. O Flamengo vai tentar ser o time dominante. Você sempre tenta ter características, conviver com características que aqueles times te mostraram. Qual a característica do futebol brasileiro, da seleção brasileira? Não sei. Essa? Porque essa seleção, se ela for uma seleção de posse, ela precisa sair melhor desde lá de trás. A saída do lado de trás, estava conversando com o Léo no primeiro tempo sobre isso. Cadê o Arana? Cadê o Arana? Não tinha. Eu entendo até a questão da dimensão do campo, que isso promove outras mudanças. Mas era uma saída em 3, sendo que a recomposição era com o João Gomes antes do Arana e o Arana lá na frente. O Uruguai sai bem de trás. E quase invariavelmente terminava com o Alisson fazendo ligação direta. Isso. Né? O Marquinhos foi o jogador que mais tocou na bola no primeiro tempo, porque ele era o primeiro a receber a bola para a saída. O segundo foi o Alisson.
Só pra você ter uma ideia de que, assim, não consigo sair daqui. Uruguai e a Colômbia conseguem Né? fazer saída de bola nesse campo. Consegue. Estreito, Pois é. para dar um exemplo. E no elenco da seleção brasileira, você tem... Não é que o Douglas tem que ser titular. Não precisa. O próprio Tite, que foi muito criticado por muito tempo, e carregava o apelido, né, a pecha de retranqueiro, A seleção brasileira jogou com Casemiro e Paquetá. Poderia ser Bruno Guimarães e Paquetá? Poderia ser João Gomes e Paquetá? Poderia ser Douglas e Bruno Guimarães? Tinha muitas opções, mas dificilmente ia encaixar com o João, com o Bruno e com o Paquetá. Por quê? Os três não conseguiam fazer condução de bola e se aproximar dos zagueiros. Os três não conseguiam girar o corpo e, opa, temos aqui um Vindo dos atacantes do Brasil. E os atacantes estavam esperando uma bola distante também. Então, assim, eu não consigo definir nos jogos que eu vi da seleção brasileira, e vi todos, assim, qual a característica. Eu entendo, o trabalho está começando. Perfeito. Eu sei que o trabalho Está procurando tá começando. caminhos ainda e não achou. Por isso eu falei assim, eu quero saber das conclusões. Exato. Que é muito importante entender as conclusões. É um tempo para errar mesmo. Claro. Mas é um tempo que, com o erro, você precisa... Que foi usada pelo Bielsa como preleção para o Uruguai, do quanto o Brasil é favorito, do quanto o Brasil precisa ser respeitado. Eu fico pensando se ele faz o jogo reativo proposto pelo Birner. Como isso seria visto? Pelos Qual jogadores é o ou pela peso? torcida? Pelo mundo. Porque a torcida, se ganhar, tá tudo bem. Quer um exemplo? Reclama Eu durante acho e que é quando ganha, tá pelo tudo bem. mundo. Eu vou dar um Não exemplo. é nem assim. pelos jogadores, nem pela Eu acho que torcida. quando o Brasil assume a maneira de jogar, diferente da que se considera a sua maneira histórica, tem porrada. A gente lembra da primeira passagem do Dunga pela seleção brasileira. Exato. Que o Brasil, inclusive, tinha muita dificuldade contra seleções fracas e que marcavam bem. Então a gente tinha um Brasil que não conseguia, sofria com a Bolívia, sofria com a Venezuela, mas quando pegava um jogo grandão, uma seleção forte que a atacava, ele ficava igual, desculpa o termo chulo, ficava igual o pinto no lixo. Ele esperava e matava. Tanto que o Brasil fez grandes jogos com a Argentina, Uruguai, Itália, né? Então, assim, e acho que se tivesse ganhado a Copa do Mundo daquele jeito, ninguém ia reclamar também. Estava melhor controlando até a expulsão do... Sim, Felipe. mas de fato, assim, quando você tem a dificuldade, a crítica é maior também. Porque o brasileiro ele espera sempre muito da seleção, né? A seleção brasileira é aquela coisa que tem que te divertir. Às vezes o Brasil, você está no estádio vendo a seleção brasileira e tem uma galera que com 15, 20 minutos de jogo já está numa murrinha ali. Tudo bem que tem até muita torcida de clube ficando assim agora também. Mas a seleção brasileira sempre foi uma coisa histórica, né? Então, tem que se pensar. Mas eu acho que, para pegar no seu ponto, eu acho que ele tem que olhar para esse modelo que ele usou e assim... Se a única maneira que ele sabe ensinar futebol, e eu não acredito, aí eu acho que a gente tem problema. De novo, não vou defender a mudança no trabalho, mas se ele acha que o caminho desses últimos jogos é o caminho a seguir, para a volta das eliminatórias, e assim, não tem pressão de ficar fora? Não tem, que assim, se a gente olha o nível de Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, assim, o Brasil pode continuar jogando o que está jogando agora e que vai para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo. Mas precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer um pouco a visão de quem está mais próximo nesse momento, né? Vejam o que vai acontecer neste Linha de Passe. Teremos Pedro Ivo Almeida aparecendo aqui para participar com a gente, direto dos Estados Unidos. Pedro, boa noite para você. Boa noite já aí, tá começando, né? Boa noite. Me conta a tua percepção desse jogo de hoje, o que você ouviu mais próximo, né, nesses dias de trabalho do Dorival e tudo que você está ouvindo, acho que do entorno também, né, de torcedores de lado a lado. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Beijão pra você, Marra, Léo, Birner, fã de esporte aqui com a gente. Dani, eu vou voltar uns diazinhos atrás, aquele pré-jogo ali contra a Colômbia, que eu inclusive participava do seu programa, do ESPN FC, que você até, num tom até de brincadeira, mas querer sentir a temperatura daqui, você falou, poxa, mas vocês não estão confiantes? Não tem que estar confiante, independentemente da torcida colombiana. Então, não é uma sensação do jogo de hoje. O Brasil, desde a segunda partida, ele já começou a encarar decisões. E eu nunca senti exatamente um clima de confiança dentro do que é a seleção brasileira. Tinha um clima de confiança nas entrevistas, porque o Brasil é favorito, porque estamos confiantes, eles que têm que nos respeitar, porque o trabalho está no caminho certo, mas sempre houve um olhar do tipo, caramba, o que vai acontecer no próximo jogo? Empata contra a Colômbia, precisa corrigir o rumo contra o Uruguai. O pré-jogo contra o Uruguai é um pré-jogo de pouca confiança
e algo mais como vamos ver como é que vai ser, vamos ver se dá tempo de ajustar, vamos ver qual é a opção. Então nunca foi exatamente um clima de confiança e que chegamos aqui agora numa surpresa total. Nossa, caramba, quem poderia imaginar um Brasil eliminado nas quartas de final? Não, foi muito mais uma coisa do tipo, início de trabalho, é oscilação, mas a coisa não está andando, a coisa não está acontecendo. E quando a gente olha para frente, o Marra já destrinchou o jogo, o Vitor, o Léo, e olhando para frente, a preocupação, eu acho que agora é muito mais como você vai reagir após uma Copa América que você termina com 4 jogos e 3 empates, somente uma vitória. A reação, para mim, a meu ver, após a primeira fase, ela não foi exatamente boa, porque você terminou com um discurso de que é natural, há uma evolução, o trabalho está no caminho certo, fomos melhor nos 3 jogos, mas infelizmente não conseguimos o resultado. Então, houve ali, a meu ver, uma tentativa de se descolar do que o campo estava falando. Uma tentativa de passar uma confiança externa que não exatamente refletia um ambiente interno, um ambiente de muita tensão, um ambiente de uma seleção brasileira procurando inimigos próximos, fosse a imprensa, fosse o povo que não está ao lado, fosse as pessoas que estão acompanhando, gastando muita energia com coisas pequenas assim, achando que tinha um inimigo maior ali, invisível, que ninguém conseguia decifrar esse inimigo. Me parecia ser um inimigo mental, interno, próprio da seleção. Então é muito difícil quando você planta alguma coisa, você colher diferente. Então não vi uma seleção plantando confiança, plantando trabalho, plantando, pavimentando um caminho certo. Hoje trouxe para um jogo ali disputado, físico, algumas vezes mais brigado, algumas vezes não, durante boa parte do tempo, mais brigado do que jogado, e só assim poderia competir com o Uruguai. Na bola, o Uruguai jogava mais bola que o Brasil na Copa América. Segurou, suportou. Uma grande atuação, a meu ver, da linha de zaga da seleção brasileira, muito exigida, porque não existia meio de campo, né? Uma atuação mais uma abaixo do meio de campo. Quando a gente pergunta na coletiva sobre o meio de campo, o Dorival tergiversou um pouco, não falou, então me parece algo que estava caminhando para acontecer e que a seleção brasileira internamente não queria acreditar que estava acontecendo. O trabalho não aconteceu na Copa América. Agora, para mim, a preocupação é como vai se